Atos capítulo 1, versículo 15. Meus irmãos, esses poucos versículos têm tantos problemas que nos confrontam, que chamam a nossa atenção, que vão desde a inspiração da Escritura até a eclesiologia atual. É claro que o objetivo aqui não é, desses momentos devocionais, não é dar uma exegese sobre tudo, mas é tirar dessas coisas aquilo que pode nos ajudar no nosso ministério. Repare, eu falei ontem que a ida para o cenáculo era exatamente preparando essa reunião. O texto está preparando. E aqui nós encontramos 120 pessoas reunidas e Pedro tomando a palavra. Observe que isso é antes do Pentecostes. Pedro foi, de certa forma, resgatado pelo Senhor. O Senhor o chamou novamente e o comissionou há uns dias antes. Talvez 1 ou 2 semanas antes de sua ascensão. Pedro agora toma a frente e propõe uma coisa que nós presbiterianos chamamos de Assembleia Geral Extraordinária. O primeiro culto da igreja, uma assembleia. Assembleia para a eleição de oficiais. Não é qualquer oficial, é um apóstolo. Parêntese enorme, sujeito a todo tipo de crítica, mas por enquanto acompanhe comigo. Eu acho que aqui é o primeiro erro da igreja. Se a igreja tivesse esperado mais, se Pedro não tivesse sido tão afoito como ele sempre fora, mais tarde Deus tinha levantado o apóstolo Paulo normalmente. Os 12 estariam completos. Aí outro diz, não, mas é mais ou menos como os apóstolos, os patriarcas do Velho Testamento, eram para ser 12, mas acabam sendo 13 devido aos 2 filhos de José. Os apóstolos eram para ser 12, mas acabam sendo 13. O problema é que na descrição da Nova Jerusalém aparece apenas 12 portas e não 13. Para onde foi Matias? O que ele fez? Bem, pessoalmente, eu acho que esse foi um primeiro erro da igreja. Mas, continuando. A pauta dessa Assembleia Geral Extraordinária, o substituto de Judas. Achavam que Judas tinha que ser substituído logo, não esperaram que Deus o substituísse. É curioso que todos foram chamados por Jesus, mas Matias vai ser chamado pelos outros 12. O critério, eles têm que escolher um homem que acompanhou o Senhor desde o seu batismo. Encontraram 2, Matias e José. José, cognominado Barsabás, filho do Sabá. Obviamente todos aqui eram judeus, mas nós sabemos que lá havia judeus mais radicais e menos radicais, dentro do grupo dos 12. A pessoa se chamar de filho do Sabá era uma indicação de que ele era uma pessoa extremamente restrita no que diz a isso. Filho de, usado como figura no Novo Testamento, sempre significa uma pessoa muito hábil naquilo, muito ligado àquilo. Barnabé é filho da exortação, muito bom em exortar. C. Missão dessa Assembleia Geral Extraordinária: tornar-se testemunha da ressurreição de Cristo. Irmãos, reparem, aqui está a missão de todos os apóstolos. Os apóstolos não tinham outro tipo de missão a não ser testemunhar que Jesus ressuscitou. Tudo mais que acontecia decorria disso. Que método a Assembleia vai adotar? Bem, antes do Pentecostes, eles usam um processo que já era conhecido dos judeus, as sortes. Salomão fala das sortes. Urim e Tumim é uma espécie de lançar sortes. Aqui eles vão lançar sortes também. E é curioso que a nossa confissão de fé,
A Confissão de Fé de Westminster fala a respeito desse ser um dos modos de revelação que já cessaram com o fechamento do cânon. Mas toca nesse como no modo de revelação de Deus. As sortes foram lançadas e Deus revelou quem ele escolheu. Matias, perdão. O processo, primeiro se escolhe e depois se empossa. Está muito claro, 26, lançaram sortes e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo então votado o lugar com os 11 apóstolos. É por essa razão que vocês vão ser ordenados e depois vão ser empossados. Esse sistema a Igreja Presbiteriana fez questão de imitar, mas não lança sorte, a Igreja Presbiteriana elege. É porque mais tarde, quando Paulo foi fazer suas viagens, você pode ver que na primeira viagem, que ele chegou ao litoral, depois da ilha de Creta, ele passou por igrejas, foi perseguido, na última foi dado como morto, aí recuperou-se e voltou, elegendo presbíteros. E a palavra eleger lá tem um componente que indica dedo, dá a impressão de que levantavam a mão para eleger presbíteros. Não era voto secreto, mas era uma eleição e não sortes. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui são duas coisas que vão afetar muito, pelo menos se você prestar atenção. Primeiro, você reparou que como Pedro usa os textos do Salmo 69, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, que é uma espécie de imprecação de Davi, e no Salmo 109, e tome outro seu encargo. Eu creio que, se não fosse Pedro ter usado nesse contexto, nós jamais ligaríamos exegeticamente esses acontecimentos que levaram o salmista Davi a escrever esses dois salmos a Judas. E aqui nós temos o problema da inspiração da Escritura. A Escritura foi inspirada no Velho Testamento, foi inspirada no Novo Testamento, mas também foi inspirado o seu uso. Quando um apóstolo utiliza alguma coisa dentro de um determinado contexto, prevalece a opinião apostólica. Salmo 8, pouco menor do que Deus o fizeste. Hebreus, se referindo ao Salmo 8, pouco menor do que os anjos o fizeste. Tem que prevalecer Hebreus, porque deu a interpretação para o Salmo 8. Essa aplicação, irmãos, é tão importante quanto a própria exegese. Esquecer que o Novo Testamento explica o que aconteceu no Velho é uma coisa que nós não podemos fazer nunca. A segunda coisa é de menos importância, mas é uma obrigação que nós temos também. O versículo 18 que eu não li, 18 e 19. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria linguagem, esse campo era chamado de Alcedama, isto é, campo de sangue. Bem, aqui tem duas coisas que nós temos que resolver. Primeiro, eu creio que é uma figura de linguagem. Este homem adquiriu um campo, não foi Judas que adquiriu. Judas vendeu o Senhor por 30 moedas de prata, se arrependeu, jogou de volta o dinheiro. Eles disseram, não podemos botar isso no cofre do templo, vamos usar para alguma coisa importante. Compraram um terreno para ser um cemitério, coisa que não era comum naqueles tempos dos judeus. Os judeus não enterravam em cemitérios, os judeus enterravam no fundo da casa, ou na própria propriedade, se tivesse uma terra maior. Mas compraram um cemitério. Talvez a gente possa entender como figura de linguagem. Este homem adquiriu um campo, como se referindo o meio significando o fim. E mais, a outra, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Nós sabemos pelos evangelhos que ele se enforcou. Como é que ele partiu-se pelo meio?
Eu acho que talvez esse precipitando-se indique que talvez a corda tenha arrebentado. Ou um galho na qual ele amarrou a corda arrebentou, ele caiu, rompeu seu abdômen e suas entranhas se derramaram. Esse já não é tanto de examinar o modo como o escritor sagrado interpretou, mas é tanto da gente tentar harmonizar uma coisa com outra, considerando que um texto obscuro sempre tem prevalência sobre o mais claro. As regras de interpretação estão aqui, já no começo. O que fazer, como fazer, o modo como entender. Irmãos, isso vai ser o dia a dia de vocês. Isso vai ser o dia a dia de vocês. Eu me lembro como se tivesse acontecido ontem, uma senhora assustada quando ela disse que esse negócio de carta de transferência, bobagem, eu vou para a igreja lá, por que tem que levar carta de transferência? Vocês me conhecem aqui ou eles me conhecem lá? Aí eu peguei Romanos 16 e mostrei a carta que Paulo escreve e manda por Febe. Mas eu não tinha pensado nisso. Irmãos, por incrível que pareça, nossa Constituição, nossos documentos legais procuram ao máximo respeitar as praxes que nós encontramos na Praxis dos Apóstolos, que é o livro de Atos, no Atos dos Apóstolos. Não são perfeitas, não resolvem tudo. Aliás, a própria igreja retratada no Atos dos Apóstolos não é uma igreja perfeita. É uma igreja que vai cometer erros como, por exemplo, a mentira de Ananias e Safira. Ela corrige, mas o erro está junto. O erro atravessou o dilúvio com Noé, o erro atravessou os testamentos através de pessoas que quiseram aplicar o antigo no novo. O erro chegou na igreja também, e a briga maior da igreja foi exatamente esses homens, que não entendiam que era chegado um novo tempo, e que o velho, a roupa velha tinha que ser deixada para trás.